Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para fazer uma gravação especial. Minha convidada mais que especial, a doutora Grace Garcia, colega, psiquiatra, amiga, parceira. E vamos abordar um tema bem pertinente, que todos nós temos, às vezes a gente tem consciência, às vezes não, que é o trauma. Você tem trauma? Vamos descobrir? Grace, bem-vinda. Oh, obrigada! Feliz demais de estar aqui contigo. O que é o trauma? O que é o trauma? Eu vou trazer esse conceito do trauma a partir da ortopedia, por exemplo. Porque a gente fala da ortopedia, olha só qual que é a especialidade da ortopedia. Traumatologia, né? Mas então eu vou só para trazer para um contexto mais palpável, tá? A saúde mental precisa de um ambiente de muita abstração. Então, quando a gente traz para um contexto mais físico, às vezes fica mais fácil da gente entender. O que o traumatologista, o médico ortopedista, conserta após algum tipo de acidente em que tem uma fratura, né? O que é aquela fratura? Foi ocasionada por alguma ruptura, um choque de alta energia. Ou às vezes não, né? Mas assim, em geral, houve um choque e gerou consequências. Então, estava andando de bicicleta, um carro atropelou o ciclista, esse ciclista saiu capotando lá e quebrou. O que vai acontecer? Consequências decorrentes daquele trauma. Na saúde mental é assim também. O trauma, ele é um choque. Algo do elemento surpresa que a gente não estava esperando que fosse acontecer. Então, você estava lá vivendo a sua vida tranquilamente, feliz, leve, serelepe pimpona. De repente, Fabiana, muito bem namorando lá, tranquila, recebe uma ligação de uma amiga. E essa amiga fala: Fabiana, nem te conto. O seu boy, sabe aquele que você conheceu no Tinder? Então, ele tá aqui num festival, mas a Fabiana é outra. É Fabiano que ele tá ali. Vixe. Você entende o elemento surpresa? Você poderia até estar entendendo que eu tava... Mas sempre tem um elementozinho surpresa ali no trauma. E aí você, consequentemente, fica... Como é que é? Eu não consigo nem entender. Né? Fabiana naquele momento fica em choque. Em choque. Completamente. Completamente em choque. O que Fabiana vai... Fabiana, o que você faria nessa situação? Eu nem sei. Nem sei, né? Acho que a reação é essa, o não saber, o milhões de pensamentos e você fica sem reação, talvez. Quando você tem algo chocante acontecendo, em geral o sistema que vai aparecer na frente é o sistema adrenérgico, de adrenalina. E aí, a adrenalina vai te levar para duas rotas, ou fuga ou luta. Ou você vai sair, é agora que eu pego esse cabra. E aí você vai lá pro festival. E arma aquele barraco. Ou você desliga o seu telefone e bloqueia e fala: eu nunca mais, não quero mais saber disso. São dois mecanismos que você pode ter em geral, ou luta ou fuga. Seja um mais exacerbado ou outro, você disparou o seu sistema adrenérgico. Nesse momento em que você teve que recrutar toda a sua experiência que você teve prévia para passar por aquele choque, você teve aprendizados. O que você aprendeu nisso? Que dói. Que o trauma dói. Que eu não posso confiar. Que você não pode confiar. O que mais? Que todo homem é igual. Que todo homem é igual. A generalização. Sim. Aprendi também que eu não posso entregar meu coração assim, tem que merecer muito. Olha só, então a gente teve crenças aqui, assim, claro que a gente tá fazendo uma brincadeira, né? Fabiana aprendeu que não pode confiar, totalmente generalizado. Você pode ver que ela pensou assim: nossa, agora quem que eu posso confiar? Gente, era o cara que eu tava confiando esse tempo inteiro, agora eu não posso mais confiar. Quem que vai ser digno da sua confiança? Ninguém, nunca mais. Nesse momento que você está cognitivamente saudável, você já foi para um segundo passo, que você pegou a sua experiência e pensou: para eu colocar minha confiança em jogo, precisa merecer. Isso já é uma adaptação mais saudável do que simplesmente não vou entregar meu coração. Mas você viu que ela foi a terceira que você falou? Sim. É natural isso, a gente passa primeiro pelas adaptações mais... de fuga mesmo, exclusivas, e ali depois que você consegue colocar em contato já de alguma maneira mais adaptativa. Isso é natural. Depois, o trauma, você ter escolhas
mais ou de fuga ou mais de luta, então, ou fazer aquele barraco, né, e depois, nossa, não devia ter feito isso, eu poderia ter simplesmente terminado, poderia... Então, aquele trauma, ele te explicou certas coisas, você ganhou recursos, porque a gente fala que o trauma, a gente coloca o trauma muito como, ai, coisa horrível, um trauma, né, tadinha. Não, o trauma... Ele é necessário, gente. Talvez pra gente aprender alguma coisa. Sim, ele traz uma carga de aprendizado muito forte. Então, é questão da sobrevivência da saúde mental, né? Se você for pensar lá naquele acidente que você estava protegendo o seu corpo, agora que eu sou ciclista e que eu já sofri esse acidente, eu vou usar aqueles negócios com uma faixa amarelo neon, né? Pra todo mundo me ver. Ou senão nem vou mais andar de bicicleta, eu vou resolver andar só a pé. Depende da adaptação. E aí no trauma da saúde mental é assim também, você vai buscar e vai repetir aquelas experiências que você teve da melhor forma que você pôde aprender naquele jeito. O que acontece? No próximo relacionamento, então Fabiana, qual que era o nome do seu boy do Tinder? Vai, Fabiana, me ajuda. André. Então você tinha o boy André, e aí depois ela conheceu o Pablo. Pablo parecia um garoto super legal. Como é que você vai chegar para esse relacionamento novo do Pablo? Já com aquela coisa assim. Com o pé atrás. Você percebe? Isso é muito legal, mas é legal demais. Olha é só. bonito, mas sei não, hein? Isso. Desconfiada. Já desconfiada. Porque você teve aquela carga de aprendizado. E na verdade, o Pablo, ele é um pouquinho do André para você. Entende? Ele tinha alguma semelhança, seja lá por ser também um relacionamento romântico, seja por característica física, seja... Você percebeu uma situação de semelhança nos dois. E você já se prepara para o caos que pode acontecer. O que é uma pré-ocupação? Você está se pré-ocupando. Parece ser besta, mas é verdade. Você está se ocupando de uma coisa que ainda não aconteceu. Pode acontecer, mas como pode, não. Então, você na verdade está quase numa homenagem aí. Tá você, mas tá também o André e tá o Pablo nessa história. Para você ter um relacionamento com o Pablo, você vai ter que tratar esse seu relacionamento, essa sua ferida com o André. O André vai aparecer. Então, nem todo ex é ex. Descubra, às vezes a gente tem vários ex no atual. E é comum isso acontecer, porque a gente repete padrões. Porque tem gente que tem tanto medo da mudança que prefere repetir porque já tem a resposta adaptativa. Você entende isso? Entendo, e às vezes fala assim, tá vendo, eu sabia, Grace, que não ia dar certo. Eu tinha um trenzinho me falando. Na verdade você já busca, porque assim, querendo ou não, mesmo que seja traumático, você já se conhece naquele lugar. O lugar seguro, normalmente, ou nessas vezes, é o lugar traumático. Por mais que seja ruim, é um caminho conhecido. Então parece que ali eu tô segura. Eu sei passar por ali, por mais que doa. É quando a pessoa fala para assim, doutor, eu tenho o dedinho podre para escolher. Vai descobrindo por que você tá fazendo isso. É isso. Então o trauma, aí tem esses traumas que são de relacionamentos e tem, vamos expandir isso, né? Tem traumas de relacionamentos românticos, traumas de relacionamentos familiares. Então, na sua família nuclear, quem que foi sua figura materna, paterna? Foram saudáveis? Você teve uma educação, um desenvolvimento saudável num ambiente de suporte? Ou teve algumas certas nuances que foram passadas dos traumas dos seus pais, ou do seu pai ou da sua mãe, para ti e você absorveu, né, através da sua aprendizagem, e dia a dia você sofreu certos... Aí eu não tô colocando como o pai com a intenção do abusador, ou a mãe na intenção da abusadora. Será que não houveram expectativas ou projeções em cima daquela criança que geraram pequenos traumas diários? Você entende? Por isso que a gente chama de trauma complexo isso. É quando é sedimentado dia a dia, ou de tempos em tempos. Mãe, eu conheci uma amiga super legal. Olha, não sei não, hein? Confia não. Confia não. Será que é realmente uma desconfiança por algum indício, que pode ser, ou talvez a mãe já teve alguma experiência com alguém e está transferindo para essa filha? Então tem várias possibilidades no trauma complexo. O trauma complexo, ele é mais complexo de trabalhar. E a gente tem as fobias específicas, que são geralmente de traumas também.
Assim como quando a gente toca numa panela quente, a gente puxa o braço rápido por conta de um arco reflexo. O que é o arco reflexo? Se eu andar, eu vou mandar uma mensagem do meu cérebro pro meu pé e vou falar: pezinho, ande, esquerda, depois direita, esquerda, depois direita. No início é difícil pra caramba, pergunte pra uma criança de 8 meses de idade. Depois de um tempo, você automatiza, mas tu que tá mandando essa informação para os seus membros, para eles se movimentarem. Então, quero fazer um círculo, vou desenhar um círculo. Quero fazer um quadrado. Eu estou cognitivamente ali. Agora, o que é o arco reflexo? Essa informação chega ao contrário e ela é danosa. Então, por exemplo, encostei na panela quente, meus nervos sensitivos perceberam aquela temperatura. Essa temperatura pode me queimar e formar bolinhas na minha mão. Minha pele é muito importante. Logo, eu vou dar um jeito de mandar uma mensagem pro cérebro. Que não pode. Que não pode, tira a mão daí. Então eu nem senti a temperatura direito, eu puxo. E isso não vai acontecer na primeira panela quente que você pegar, vai acontecer na segunda. Porque na primeira você teve que fazer o processo de aprendizagem. Como a gente formou esse arco reflexo, o trauma também ele gera comportamentos padronizados. Se lá na minha infância, para me darem uma injeção, tiveram que vir 3 médicos me segurar, mais a enfermeira ainda levaram um lençol em mim para conseguirem me dar a vacina, por mais que eu não lembre desse episódio, provavelmente toda vez que eu ver uma agulha, não vai ser uma situação muito divertida. Eu vou olhar não com o olhar de quem tá indo só tomar a vacina do Covid. Eu vou trazer toda aquela memória. Eu vou trazer toda aquela memória que foi sensorial daquele momento. Então, naquele momento você é história também, você é passado, você é presente, mas você é passado. E além daquela memória, todas as outras que você também teve que tomar vacina, porque você não tomou só a primeira. Não, foi só uma agulha na vida. Foram várias agulhas. E nenhuma foi gostosinho, né? Não, geralmente não. Não me Às lembro vezes, de tem nenhuma. gente que tenta fazer alguns pais fazem, né? Vou te dar um pirulito depois, não sei o quê. Tentam fazer uma associação positiva. Uma barganha. Ou uma barganha. Então tem isso, né? Tem alguns mecanismos que podem dar uma suavizada nisso. Ou explicar o porquê da vacina, né? Mas acontece que a criança, quando é muito pequenininha, Depende da idade, não não adianta dá. explicar. Ela não